Salve, salve. Estamos informando. Ok. Vou esperar um minutinho para a gente começar nosso papo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Alexandre, Suelen, tudo bem com vocês? Boa noite. Moçada, eu vou... Acho que já deu 18h01, eu tenho pouco tempo. Vocês sabem, nossas lives aqui são em torno de 10 minutos, aqui no Contém Amor. Então, tudo que a gente for conversar aqui, a gente vai conversar de uma forma bem sucinta, bem resumida, tá? Então, por outro lado, eu também não posso perder tempo, por causa do tempo. Inclusive porque hoje tem uma live super interessante, às 18h30, se eu não me engano, aqui mesmo, no Contém Amor, Amai-vos, que eu convido vocês a ganhar esse tempinho lá. Mas daqui a pouco. Eu tenho 10. Vocês sabem, a gente vai estar aqui às terças-feiras, eu vou estar aqui às terças-feiras, sempre 18 horas, durante 10 minutos, o que é algo extremamente complicado para mim e para os meus assuntos. Mas vamos lá, é um grande esforço, é um grande desafio para mim conseguir passar algum recado em 10 minutos, tá? Então tá, em primeiro lugar eu queria convidá-los a ir à plataforma no site, né, do Contém Amor, Amai-vos, para quem não conhece ainda, para conhecer os trabalhos que tem lá, os serviços que tem lá, voltados para essa educação, ligados a direitos humanos, ligados à espiritualidade. Então tem muita coisa interessante e tudo totalmente gratuito. Então fica o convite para quem ainda não conheceu o site do Contém Amor, Amai-vos, que o faça. Também queria comentar sobre o meu perfil. Quem quiser me acompanhar no meu Instagram é @marcopantojapsi. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Será que dá para escrever? Vou escrever rapidinho para vocês. @marcopantojapsi. Tá? Para quem se interessar. E vamos lá. Olha só, gente. Esses 3 encontros que eu vou fazer, numa sequência de 3 encontros, antes de falar do que se trata, eu queria falar para vocês o interesse desses encontros. Tá? Não sei se eu vou ter competência para falar de algo tão complexo em 3 encontros de 10 minutos, mas se não der, não tem problema. A gente vai estendendo para mais encontros, se vocês sentirem a necessidade de estender esse assunto. Então eu vou falar do que eu quero tratar, qual o assunto que eu quero tratar. Mais especificamente, eu quero começar pelo quadro na parede. Ou seja, a gente muitas vezes se preocupa mais com a furadeira, né? O caminho, o que, o como, e esquece o principal. Então eu quero começar com o principal, que é o resultado que eu espero. Não tenho muita pretensão, mas o resultado que eu espero é levar vocês a uma indagação sobre coisas que são extremamente importantes. 2 pontos, tá? Porque se eu falo para vocês que eu vou comentar sobre o complexo de Édipo, desculpa, estou dando a volta, mas vocês vão entender por quê. Se eu falo sobre complexo de Édipo, é um assunto muito restrito à psicanálise, tá? E aí você vai pensar, pô, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, e tem muito. Então eu vou falar de uma forma bem sucinta, mas antes de falar disso, eu queria falar que o objetivo desse encontro, moçada, é que pelo menos te provoque sobre 2 aspectos que são muito relevantes, muito comuns e muito distorcidos na nossa vida, que é o seguinte: sonho e ressentimento. Vou falar de uma outra maneira.
É muito comum que a gente tenha uma relação com nossos sonhos, uma relação um tanto quanto ingênua, vou chamar assim, tá? A nossa relação com o nosso sonho. Ou seja, tudo que você tem aí, se quiser pode ir anotando, depois você vai escrevendo aqui, comentando, manda um direct para mim lá no meu perfil, mas é muito provável que o que nós temos como sonho, que é o farol da nossa vida, que é o que faz a gente dormir e acordar, que é o que orienta a nossa caminhada, claro que vai trocando aqui, modificando com o tempo, com a idade, mas é muito provável que o teu sonho, não se assuste com isso, mas que o teu sonho não seja um sonho, que ele seja uma quimera, que ele seja uma utopia, que ele tenha uma fantasia, uma ilusão de que lá no fundo a gente acredita que quando a gente conseguir o nosso sonho, seja ele encontrar o grande amor, seja ele uma puta realização profissional, seja ele você ficar rico, seja ele você ficar famoso, seja o que for, no fundo, os nossos sonhos são carregados de uma coisa que eles nunca vão poder nos dar. E aí entra a quimera, e aí entra a utopia, aí entra a fantasia, aí entra o devaneio junto com o sonho. Vou falar de novo, a gente carrega uma expectativa que os nossos sonhos não podem nos entregar. Talvez isso tenha relação com o tanto de gente que corre a vida inteira atrás de um sonho, fica rico, famoso, e aí, como diz aquela famosa música do Raul Seixas, chega lá e não encontra nada, e fica com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque há uma decepção muito grande do nosso sonho, que pode trazer realização, que traz muita coisa bacana, com as coisas que a gente projeta, com as coisas que a gente inflaciona nesse sonho. Então, falar sobre o complexo de Édipo, na perspectiva mitológica de Freud e de Lacan, de uma forma muito resumida, é o que eu vou tentar fazer para você fazer uma reflexão, para ver se esse conteúdo te ajuda a pelo menos te provocar sobre essas duas coisas. Uma eu já falei, sonho, e a outra é sobre os culpados, ressentimento, os culpados por eu não atingir os meus sonhos. Tanto em um caminho como em outro, é muito provável que o complexo de Édipo nos ajude a entender por que a gente leva essas coisas dessa maneira. Ou seja, por que a gente carrega nossos sonhos com coisas que eles não podem nos trazer. Sabe aquela coisa de tua frustração anda na proporção da tua expectativa? É mais ou menos isso. Então a gente tem os nossos desafios, os nossos objetivos, a gente carrega eles com coisas que eles nunca vão poder nos trazer, e isso gera uma frustração gigantesca, tá? Quando a gente consegue os sonhos. Porque geralmente quando a gente não consegue, a gente vai culpar alguém, pessoa, cultura, instituição, trabalho, alguém por eu não conseguir, por eu ser frustrado e não ter conseguido realizar o meu sonho. E aí vocês me perguntam, o que o meu sonho, ou devaneio, o que o meu ressentimento, ou seja, aquilo que eu culpo os outros, tem a ver com o complexo de Édipo? Bem, eu tenho 1 minuto para você ver como é que é rápido. Mas esse é o assunto, tá? Durante 3 encontros, são essas questões que eu não vou ter a pretensão de responder, mas que vou trazer alguns elementos aqui de forma muito sucinta, muito resumida, para te provocar ainda mais, tá? De uma maneira geral é isso. A gente cria uma expectativa que às vezes nem é muito consciente de que a gente vai ser pleno, feliz para sempre, realizado quando a gente conseguir realizar os nossos sonhos. E aí, esses sonhos não são só sonhos, são também fantasias, utopias e tudo mais. Por quê?
Isso tem relação com o complexo de Édipo, a gente vai falar. E a mesma coisa no ressentimento, que a grande questão é o que há de mim naquilo que eu me queixo. É essa reflexão que eu quero te provocar, que eu quero trazer para você ao longo desses 3 encontros. Já estourou meu tempo, hoje era para falar sobre o mito, da onde parte a ideia do complexo de Édipo. Eu vou estourar o meu tempo aqui mais 1, 2 minutinhos para falar sobre isso, mas tem muita coisa que vocês podem achar na internet, tá? O Édipo tem a ver com a mitologia grega, ok? Então a gente está falando aí de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, e a cultura grega baseada no mito era muito educativa quando se relacionava com seus mitos. Ou seja, é um trabalho riquíssimo que muita gente olha e fala assim, mitologia, os caras viajavam, não tem fundamento nenhum. A gente precisa ir com muita calma quando a gente fala de mitologia, porque é algo extremamente valioso, extremamente interessante. Ou seja, toda a questão da mitologia era uma forma de educar as pessoas, né? Do que se havia como informação na época, né? Mas ali a gente estava tentando contar como é que o mundo foi criado, como as coisas são, né? E aí, sabendo como as coisas são, eu começo a aprender como me comportar no mundo, como são as relações em sociedade, em cultura, tá? E mais especificamente no complexo de Édipo, que parece uma historinha boba, e aí o Freud dá uma dimensão gigantesca a isso, e o Lacan também. A ideia o próprio Édipo, ele é condenado, o pai dele é um reizão e tal, poderoso, casado, e é condenado na história dele que ele vai um dia matar o próprio pai, né? Quando ele estiver na cidade dele, e vai, enfim, tem um caso com a própria mãe. 12 minutos já estourei, gente, desculpa, mas vamos lá. É o resumo do resumo. O pai, sabendo dessa profecia, lá em Delfos, no oráculo de Delfos, o que ele faz? Não vou deixar isso acontecer com meu filho. Vou levar para uma outra cidade e leva ele, acho que para Tebas, se eu não me engano, leva o Édipo para lá, para outra cidade. Bem, na outra cidade, ele se torna o poderoso, vai também saber sobre o seu destino e descobre, ele foi adotado, e aí descobre que o destino dele é esse, que é o destino matar o seu próprio pai e casar com a própria mãe. E quando ele sabe disso, ele achando que ele é lá de Tebas, lá da cidade, ele fala, isso vai acontecer na sua cidade. E o que ele faz? Ele mete o pé da cidade. Sai da cidade dele e vai para onde? Para a cidade onde ele nasceu, que ele não sabia que ele tinha nascido ali. No caminho, ele encontra um cara, rola um fight, rola uma discussão, rola um arranca-rabo, ele mata esse cara, tá? Que, na verdade, ele não sabia que era o pai dele, mas ele acabou matando o pai dele. E aí tem uma esfinge para ele entrar na cidade, que era a cidade onde ele nasceu, mas ele não sabia. Ele decifra o enigma da esfinge, aquela coisa toda, e entra na cidade. Quando ele entra na cidade, ele é aclamado como rei, porque ele decifrou lá o código, que ninguém sabia, o enigma e coisa e tal. E nessa, ele acaba casando com Jocasta. Jocasta, que era sua mãe. E ele também não sabia. Pois bem, a grande moral da história é que a gente não consegue fugir do nosso destino. Por conta disso, né, ele fica sabendo que matou o pai, através do tio dele, né, que era irmão da Jocasta. Ele fica sabendo que se relacionou, que casou com a própria mãe, e no seu desespero, ele arranca os próprios olhos. Uma história trágica, como é a perspectiva dos gregos, né, em relação à vida, ou seja, essa perspectiva trágica. Tá tudo bem, de repente vem uma ventania, balança tudo, terremoto, sacode a árvore, meia dúzia para cá morre e depois a vida volta ao normal. Esse é o movimento trágico. Os gregos não tinham essa expectativa que nós temos de sermos plenos, felizes para sempre. Tá? Então,
esse é o resumo do resumo. Convido vocês a irem no YouTube, a pegarem livros sobre mitologia grega, ou um videozinho, ou um podcast, para vocês ouvirem a história na íntegra, que é interessante. E a partir daí, alguém perguntou aqui qual a moral da história, Ana Paula Acioli. Então, na verdade, existe uma moral da história do Complexo de Édipo, que é essa coisa de que a gente, quando aqui a vida é trágica, que a gente não consegue fugir do nosso destino, e também começa a falar de uma questão da moralidade, né? Do incesto, essa coisa toda, o impacto que isso tem na nossa vida, né? E aí você vê o perfil moralizante, educativo, digamos assim, da cultura, dizendo desse nosso tabu fundador da sociedade, que é essa questão do incesto, tá? E aí tá tudo nessa história, na história do Édipo, tá? Então, para finalizar, eu fico por aqui. Essa é a primeira parte do nosso bate-papo, ou seja, o mito. No segundo encontro, eu vou falar sobre Freud, o que Freud faz com esse mito e como ele leva isso para a psicanálise, também sobre esse aspecto do mito fundador, né, da questão do incesto, e aí tem a ver com totem e tabu, e aí tem a ver com a sexualidade no sentido de Freud, né? E no último encontro, eu falo também de forma sucinta sobre Lacan, função materna, função paterna. Mas o grande barato, gente, não é adentrar e fazer algo complexo em torno da psicanálise. Não. A ideia aqui, volto para repetir e finalizar, é que você se provoque quanto aos seus próprios sonhos e quanto a você perceber o que há de você naquilo que você se queixa. Tá? Essa é a ideia. Então essa primeira parte foi só falar, obrigado Ana Paula, a primeira parte foi só para falar da onde vem o Complexo de Édipo, da mitologia, ok? Da mitologia grega. E aí, próximo encontro semana que vem, terça-feira, 18 horas, a gente vai falar sobre Freud. E no terceiro encontro, Lacan, e o objetivo é que você se indague, que você perceba como funciona em você essa questão de achar que pode ser pleno, feliz para sempre, que está tudo imbuído no seu sonho, e o que há de você naquilo que você mais se queixa. É essa provocação que eu quero fazer ao longo desses 3 encontros. Estourei demais meu tempo. 18h30 agora, moçada, vai começar uma outra live aqui, tá bom? Não contém amor, amai-vos. Qualquer coisa, qualquer questão, manda um DM para mim lá no @marcopantojapc. Beijo grande para todo mundo e até terça-feira que vem.